Bom dia, pessoal. Primeiro queria agradecer ao convite, da NEI e para estar aqui falando sobre o assunto de Lean Manufacturing, e contando um pouco da nossa experiência, e da minha em particular, lidando com esse tema em processos de implementação de Lean. E queria falar rapidamente assim, como é que a gente pode resumir o que é esse conceito de Lean, o que é o Lean Manufacturing. O Manufacturing é uma visão ocidental sobre uma forma de trabalho desenvolvida no Oriente, e particularmente por uma empresa muito conhecida do público nacional, chamada Toyota. Lean Manufacturing, a palavra Lean significa enxuto, e veio de uma observação verdadeiramente ocidental sobre as práticas de trabalho, as práticas de processos de produção que eram, digamos assim, desenvolvidos e praticados dentro de uma cultura oriental, e que dentro dessa cultura oriental era muito mais eficiente do que dentro da cultura ocidental. E as questões e as práticas que primeiro fizeram foi um estudo para entender por que aquelas práticas eram diferentes das práticas ocidentais. Então, algumas instituições passaram a estudar essas práticas, e o que estava por trás dessas práticas eram os conceitos, e a filosofia. E entendendo um pouco mais sobre essa filosofia oriental, é que no Oriente, pós-guerra, tudo era muito difícil. Apesar de o Japão, como vocês sabem, foi verdadeiramente destruído durante a Segunda Guerra Mundial, e houve um esforço, digamos assim, das nações vencedoras em fazer o desenvolvimento de uma nova forma de trabalho, ou seja, o Japão era imperialista e eles queriam uma forma democrática. O Japão, pós-destruição, não tinha muita competência por desenvolver. Era uma ilha situada no Oceano Pacífico, digamos assim, e longe de grandes centros. Então, eles passaram a falar como é que agora a gente reconstrói o Japão, como é que nós fazemos com que o Japão seja autossuficiente. Dentro desse desenvolvimento, primeiro houve grandes investimentos para o crescimento novamente daquela economia, mas precisava se desenvolver mercado. Os mercados não estavam, o próprio mercado japonês ainda não existia, o mercado mais próximo eram os mercados orientais, e mesmo assim não estavam tão próximos. Então, no Japão, desde muito cedo, pós-Segunda Guerra, houve uma necessidade de ser altamente eficiente, altamente eficiente para poder servir mercados que não estavam ali localmente colocados e fazer com que esses produtos, mesmo que não fabricados tão proximamente, pudessem chegar com qualidade excelente, ou com qualidade superior, digamos assim, e com custos bastante competitivos, para que esses produtos pudessem começar a ser consumidos, e gerar uma fidelidade tanto pela qualidade quanto a fidelidade pelo custo. Ou seja, mesmo que você não conhecesse um produto japonês, já ocorreu isso com o produto japonês, houve uma época em que o produto japonês ele era visto como um produto de baixa qualidade, ou seja, o Made in USA era muito superior ao Made in Japan, e houve todo um processo para se conquistar, digamos assim, uma reputação, digamos assim, de qualidade dentro do produto japonês. E para que fosse conquistada essa reputação, houve todo um processo, um trabalho desenvolvido para que se ganhasse essa eficiência. E um pouco disso está dentro da cultura mesmo oriental, ou seja, a cultura do não desperdício, a cultura de fazer mais com menos. E um pouquinho do que está por trás desse conceito de Lean Manufacturing é exatamente essa cultura da eliminação dos desperdícios, da eliminação do que o japonês chama da palavra para desperdício em japonês é muda, mas é um pouquinho disso, é eliminar os desperdícios dos processos e fazer com que esses processos necessitem
de menos recursos, né, e que consigam com menos recursos fazer mais valia, mais saída, mais valia. Né? A mais-valia também está dentro dos atributos de qualidade desses produtos que são gerados. Isso é um pouquinho do que estava dentro do conceito oriental e que foi estudado, desenvolvido, né? Um estudo para que pudesse entender um pouquinho do que estava ali por trás e que pudesse ser entregue em outras localidades do mundo. Né? E isso hoje é o que a gente acaba conhecendo como o conceito do Lean. Né? Diante da minha experiência, né? Eu já vivo fazendo esse trabalho de colocação de práticas, digamos assim, da cultura japonesa dentro do ambiente, especialmente do ambiente brasileiro, mas não só aqui no Brasil e aqui na América Latina também, né? Existe uma necessidade, eventualmente, de fazer algumas pequenas adaptações, customizações, né? Mas as customizações nunca violam os chamados fundamentos. Os fundamentos, eles são quase que, são como valores, né? Ou a gente tem ou a gente não tem. E para que você possa fazer processos de implementação desses conceitos Lean, você pode fazer customizações, mas você não pode abdicar de valores, de fundamentos, né? E em todos os processos que a gente acaba observando, existem alguns fundamentos. E a ideia que eu tenho, e que eu gostaria de explorar aqui, é quais são, dentre os diversos fundamentos, né, quais são os pontos, né, os elementos, digamos assim, os pontos chaves que estão dentro dos conceitos orientais e que aqui também não podem ser abandonados para que você possa obter êxito na implementação de um processo Lean, né, para dentro da sua organização. Né? Aproveitando um pouco a palestra que nos antecedeu da Solange, a Solange estava falando sobre o processo, né, de criatividade, né, o processo de inovar, ou seja, inovar, né, é uma necessidade dentro de todas as organizações, particularmente nas organizações que já estão correntes, aquelas que já existem, né, elas têm que ganhar eficiência dentro do seu processo de desenvolvimento dos seus produtos existentes. E dentro desse aspecto, dentro desse conceito, é que o Lean tem um grande e um potencial poder de transformação e de alavancar os negócios de uma organização por aplicação desse conceito chamado Lean. Né? Como eu falei, basta observar os processos existentes e possivelmente serão encontradas diversas oportunidades pelo conceito de observar, que é uma prática também dentro da filosofia do Lean. Né? Observar e julgar. Né? Porém, eu queria retomar três grandes aspectos que me parecem muito importantes quando nós estamos falando de um processo de implementação. Né? O primeiro é que empresa A não é igual à empresa B. Né? Então, nós precisamos começar, quando nós queremos começar um processo de implantação do conceito Lean, nós precisamos entender qual é a empresa. Né? Não porque eu vou customizar para essa empresa, é porque eu preciso primeiro conhecer quais são os paradigmas dessa empresa. Né? Eu preciso entender, né, se essa empresa tem a necessidade de implantar ou se ela simplesmente quer, porque esse conceito de Lean hoje é modismo, né? E eu quero também ser Lean porque assim quando vier alguém me julgar ou vier avaliar a minha organização, eu posso falar que eu também sou Lean. Normalmente esse tipo de organização que vai com essa vertente não tem um sucesso, ela tem, digamos assim, uma boa fachada, né, de que é uma boa empresa, mas provavelmente quando você vai olhar no seu interior, essa empresa ela tem fraquezas dentro da aplicação do conceito de Lean. Né? Então, você poderia passar o primeiro slide, por favor? O que eu acho que é importante, primeiro, é reconhecer qual é o DNA que está dentro daquela empresa. Né? Quais são os fundamentos que estão lá dentro daquela empresa. Né? Fazer ou iniciar um processo de Lean é você estar disposto a caminhar ou a fazer uma jornada. Lean não é uma coisa que você decide implantar e que dentro de 2 meses ou 1 ano você está Lean. Né? Lean é uma jornada. Você precisa estar ciente disso. Né? E estar ciente disso significa que você vai ter que revisar o seu estilo de gestão. Né? Você
estilo de gestão de uma empresa impacta se ela pode ou não estar mais dentro do conceito e dos fundamentos de Lean, ou se ela está mais longe desse conceito, né? Outra coisa que eu falei já são os paradigmas da empresa, né? Ela está disposta verdadeiramente a entender as demandas desse mercado? Ela quer atender e servir melhor esse mercado, ou simplesmente ela tem um interesse que é um interesse legítimo, né? Que é só de ganhar ou aumentar maior a lucratividade? Esse interesse é legítimo, mas se ele não estiver também associado ao interesse de que essa empresa está querendo sempre servir ao seu mercado consumidor, o seu cliente, o seu consumidor, e por isso ela vai melhorar os seus processos, e com a melhoria desses processos ela vai ganhar mais lucratividade, ou vai ser mais lucrativa, porém defendendo sempre os interesses e ganhando a confiança, né? E digamos assim, a perenização de que aquele cliente permanece fiel aos seus produtos. Esse é uma filosofia de longo prazo, né? Então esse é uma coisa bastante interessante. E é claro que quando nós vamos fazer um processo de implantação dessa filosofia Lean, nós vamos questionar muito os comportamentos que estão dentro daquela organização. Por quê? Porque uma empresa que vai entrar dentro de uma jornada Lean, ela vai ter que admitir que para fazer esse conceito da implantação de Lean, eu preciso que as pessoas dentro da organização passem a ter novos comportamentos, elas adquiram novos hábitos, que elas tenham novos conhecimentos, que elas sejam, digamos assim, elas se permitam a questionar o status que está. E se a empresa, logo de início, ela é refratária a essa iniciativa, provavelmente nós vamos ter uma falência ao longo do processo de implantação desse conceito de Lean. Por quê? Porque é um paradigma dentro dessa organização que não se pode, por exemplo, questionar o status que existe hoje. E isso é um dos elementos fundamentais para que eu possa fazer o processo de implementação do conceito do Lean. Uma empresa, ela é feita de pessoas. E o tão bom é esta empresa, tanto quanto boa é a sua capacidade em termos de pessoas, o seu capital humano. E quando nós estamos fazendo um processo de implantação de Lean, para poder implantar o Lean, eu vou ter que fazer uma mobilização desse capital humano que está lá, né? E colocando novos conceitos, novas técnicas para essas pessoas, mas permitindo essa experimentação por parte dessas pessoas. Então, existe um processo de mudança na organização. E esse change management que nós falamos, ou seja, essa mudança mental da organização, é uma revisão dos seus atuais paradigmas, né? Então, esse conceito é muito importante. Você poderia passar um outro? Assim, para que você possa também implantar o processo, você precisa definir quem vai fazer parte desse processo. E quando nós estamos implantando um processo de Lean, é seguro que logo no início nós vamos selecionar algumas pessoas dessa organização para iniciar o processo e a jornada, né? É muito importante dentro de uma organização que ela selecione essas pessoas pensando em quem que ela quer que esteja com ela no futuro. Tem muitas e muitas organizações, quando você vai iniciar um processo de alteração, um processo de mudança, né? E você olha para os recursos que lá estão, por muitas vezes, inclusive, o principal executivo fala, não, eu quero, né? Eu quero fazer essa mudança, né? Mas ele verdadeiramente ainda não está comprometido com a mudança. Ele tem o desejo da mudança, mas ele não está comprometido. Ele pode, inclusive, estar simplesmente falando, não, eu quero, mas eu vou designar uma pessoa para poder fazer esse processo, né? E normalmente, quando esse processo se dá dessa forma, ele já está começando a correr o processo de não ser exitoso, né? Então, dentro desse sentido, nós procuramos colocar para as organizações, para você iniciar um processo de Lean, e se você está interessado nesse processo de Lean, que você selecione as melhores pessoas e que o principal executivo dessa organização esteja verdadeiramente comprometido com esse processo de mudança.
e que selecione as pessoas que vão estar no futuro da companhia, né, desde esse início. Ou seja, eu quero que lá ao longo dessa jornada essas pessoas venham a se tornar os líderes, os exemplos de liderança que eu quero que sejam seguidos, né? Dessa forma, comece um processo de transformação contando com a melhor equipe que você possa ter disponível, aquela que você tem maior capacidade ou crença na sua capacidade de realização. Essas pessoas têm que ter uma característica, e essas características a gente procura desenvolver dentro do processo da jornada ali. Primeiro, é que essas pessoas sejam reconhecidas por todos como um dos melhores, né? Não dá para, em algumas organizações, assim, a gente vai conversando com as pessoas da organização, nós precisamos de um recurso, e ele dá uma olhada e fala assim, puxa, quem é que está menos ocupado ali? Se você faz a seleção pelo menos ocupado, né, provavelmente o menos ocupado está menos ocupado porque provavelmente não tem as melhores qualificações. Não é um demérito para a pessoa, talvez ela tenha um gap de conhecimento e nós precisamos cobrir esse gap de conhecimento. Mas normalmente não é a melhor pessoa para você colocar para liderar um processo. Provavelmente ela não tem trânsito, provavelmente ela não tem poder de influenciar, né? Provavelmente ela tem menores poderes de argumentação, provavelmente ela tem menor trânsito dentro da organização e capacidade de solicitar as cadeias de ajuda dentro da organização. Então, essas pessoas provavelmente terão maiores dificuldades. Então, quando você quer iniciar um processo, comece com as pessoas que verdadeiramente têm essa liderança e imputem isso como uma das suas responsabilidades, um dos seus deveres dentro dessa nova organização que você quer criar, que é uma organização Lean, né? A transformação é da sua empresa, né? Ou seja, normalmente a gente fala isso, né? Ou seja, chega para o número 1 dessa organização, nós estamos querendo melhorar a sua empresa. Portanto, qual é a empresa que você quer depende do que você quer se espelhar para ser, né? Você tem que ser esse espelho, né? Isso é muito forte na cultura oriental, né? Em muitas organizações que nós visitamos quando vamos ao Japão, fazemos os benchmark tour e assim por diante, quando nós entramos para ser recebido pela organização, o número 1 está presente, né? Ele está vestido exatamente com a mesma roupa. Isso é uma cultura oriental. Eu só queria deixar isso bastante claro, que está dentro da cultura oriental, nós temos que saber respeitar essa cultura. Mas ele está como mais um funcionário perfilado, muito provavelmente vai ser a última pessoa que você vai cumprimentar, mas ele não está diferente, ele não está vestido diferente, ele não está num ambiente diferente, ele está no mesmo ambiente, ele lhe recepciona e ele é o exemplo para todos os liderados, né? O capitão do time é o capitão do time, ele está lá, ele não é só o diretor técnico que está do lado de fora, ele joga dentro do mesmo campo e ele participa das mesmas batalhas. Essa é a ideia que nós queremos quando nós estamos falando de montar um time, participar desse desafio e estar dentro do mesmo processo. Ele está dentro do barco, do bote, né? E ele é o líder desse, e ele é aquele modelo a ser seguido, né? Ele é o exemplo. Então, quando nós falamos da composição de um time para poder liderar, nós julgamos que isso é um dos elementos fundamentais. Selecione as pessoas com a melhor competência e, se você quer mudar a sua organização, seja o primeiro a embarcar nesse processo de transformação. Não delegue. Essas coisas são indelegáveis, né? É o futuro da sua empresa, é o futuro da sua organização, portanto, seja o capitão dessa transformação, né? E um dos outros elementos que a gente acredita também seja muito importante é assim: o Lean é um processo, é uma jornada, mas não existe jornada que possa ser, digamos, abraçada e continuamente conduzida se ela não gera resultados, né? Então, Lean é para fazer benefício para a organização, ou seja, você ser Lean é você estar acreditando que você é capaz de fazer mais com menos. E todas as vezes que você acredita que você é capaz de fazer mais com menos, isso tem que aparecer em alguma forma. Como no Lean nós combatemos os desperdícios,
os seus atuais resultados, desde que você implementa um processo de Lean, eles têm que ser, se você estiver verdadeiramente combatendo esses desperdícios, os seus indicadores têm que mostrar este resultado, né? Esse resultado tem que ser valorizado. E a valorização tem que ser feita através do quê? De quem está conquistando esses resultados. E quem é que conquista esses resultados? É a equipe que todos os dias trabalha, né? Então, não existe dentro do Lean, e quando nós colocamos isso como um dos objetivos, é assim: a empresa ela vai ser melhor. Uma empresa melhor é feita melhor porque tem melhor qualidade no seu capital humano, né? Esse capital humano tem maior poder agora de realização. E se eu quero manter essa jornada em longo prazo, eu preciso continuar reconhecendo e valorizando esses meus novos recursos, esses meus novos talentos que estou desenvolvendo, que são capazes de fazer essa transformação. Então, todas as vezes que eu consigo fazer esse binômio, a melhoria da organização, o reconhecimento de quem está dentro da organização fazendo esse melhor resultado, isso é um ciclo virtuoso, né? Esse ciclo virtuoso é o que a gente pretende fazer com que ele seja continuamente alimentado. O dia que eu parar de alimentar este círculo, eu posso estar colocando em risco a minha jornada, né? Quando nós estamos fazendo um processo de Lean, né, eu estou fazendo com que os processos sejam, digamos assim, retirado as gorduras, né, os desperdícios disso, certamente haverá liberação de recursos, né? E normalmente nós falamos assim: você olhe dentro daquelas equipes que você tem, e que essas equipes que estão conseguindo fazer mais com menos, eventualmente você também vai liberar recurso humano. E esse recurso humano que você está liberando, ele tem valor, porque ele participou de um processo de melhoria. E se ele participou de um processo de melhoria, ele mostrou que ele é competente. Então, não vá você ser incompetente de pegar este recurso e liberá-lo, né, para, sei lá, para o mercado. Não. Coloque novos desafios para esses recursos, né, para que essa pessoa que foi capaz de fazer essas melhorias, primeiro, seja reconhecida, seja valorizada e que assuma novos desafios em novos processos. É assim que o Lean, né, e novamente colocando aqui uma questão assim, uma empresa tem vários e vários processos. Uma empresa, quando ela está num processo de crescimento, muitas vezes ela faz a repetição de um processo que às vezes não está otimizado. E isso amplifica um número de problemas. Quando nós estamos dentro de uma filosofia Lean, nós queremos fazer o quê? Uma redução do número de problemas. Quando eu faço redução do número de problemas, eu faço com que haja uma liberação da capacidade mental das pessoas. Recurso físico humano, eu libero mãos e libero recurso mental. Esse recurso mental tem que ser melhor potencializado, né? Os números de problemas reduzem, né? Os processos se tornam mais estáveis. Quando os processos se tornam mais estáveis, eu preciso, evidentemente, colocar um ciclo de manutenção para esses processos, para que eles não voltem novamente a serem corridos com problemas. Agora, esses recursos que são liberados, eles podem pensar em melhoria, né? E todas as vezes que eu tenho um menor número de problemas, toda a cadeia de gerenciamento, a hierarquia da companhia, ela é menos movimentada para ver os problemas. Todas as vezes que essa cadeia de comando da organização é menos chamada, demandada para lidar com problemas, ela tem mais tempo. Se ela tem mais tempo, ela tem que pensar em melhoria, e aí é que ela tem que pensar em inovação. Por quê? Porque enquanto uma parte da organização está trabalhando para fazer a boa manutenção com alto desempenho do seu sistema de produção, uma outra parte da organização passou a ser o quê? Liberada. Ela está livre. Então, como é que ela pode estar melhor ocupada? Pensando em fazer o quê? A adição de novos valores para dentro dessa organização. Nós, inclusive, falamos assim, você líder, você top management da organização, o teu ideal é que você tenha uma parcela do teu tempo sempre dedicada à inovação. E que você exercite esse processo de inovação não só na sua sala. Você vai exercitar isso lá junto com o seu pessoal, para mostrar que a inovação é importante para a sua organização.
E a inovação é que vai continuar gerando a perpetuação do negócio da companhia. E é isso, no final das contas, o que faz com uma empresa seja duradoura. Uma empresa é para ser centenária, né? O quanto mais centos de anos ela tiver, melhor, né? Mas ter idade não significa ser velha. Ter idade significa que ela tem competência. Né? O que nós queremos é que uma organização seja perene, mas que os seus processos sejam inovadores. Que ela trabalhe com alto desempenho e que ela nunca se esqueça que ela está dentro do mercado porque ela serve muito bem um cliente. O seu cliente precisa ser respeitado. Ela tem que servir esse cliente com qualidade, né? Com a melhor relação custo-benefício para esse cliente, e ela não pode falhar com esse cliente. Aquilo que ela promete, os prazos que ela acorda, ela tem que entregar. Então, isso gera uma necessidade de melhoria e de confiabilidade no seu processo, na sua cadeia de, digamos assim, de fornecimento, no supply chain que nós falamos. Ou seja, desde a recolha da sua matéria-prima até a entrega do seu produto acabado, né? E isso, todas as empresas têm processos para isso. É esses processos que são o âmbito do trabalho do Lean, né? Com isso, o que eu gostaria de colocar é que eu poderia falar aqui que Lean é combate aos diversos mudas, mas eu procurei colocar 3 pontos muito fundamentais dentro do êxito da implantação do programa de Lean, né? Primeiro, o Lean é uma filosofia que pode e deve ser aplicada em diversos tipos de organização, independente da sua cultura. Porém, nós temos que respeitar um pouco essa cultura e o que? Nos concentrarmos, né, em não violar os princípios, os fundamentos que estão dentro do processo Lean. Outro, para você fazer essa jornada, selecione o seu melhor time. Não abra mão, não abdique, não delegue. Põe o seu melhor time para estar cruzando essa jornada. E o terceiro ponto, né, essa jornada tem que trazer benefício para a organização. A organização é feita por pessoas. Essas pessoas, para se manterem dentro desse processo, elas têm que ser continuamente valorizadas e reconhecidas pelo êxito do seu processo de melhoria, né? E com isso, eu agradeço, eu acho que atingi o tempo.